soube que a pessoa pela qual o Senhor enviasse para a minha vida chegaria mudando tudo e quebrando todos os meus protocolos. O tempo passou e eu pude perceber a fidelidade de Deus na minha vida. Eu tinha saído de um relacionamento com um término muito difícil e esse término mudou todas as minhas expectativas de um dia conhecer alguém e me apaixonar novamente. Eu passei a desacreditar no amor. Logo eu, que sempre preguei sobre o amor, sobre a família. Mas é assim que ficamos logo após um término, onde acabamos nos decepcionando. Eu, Vitória Lima, havia me tornado uma garota fria, insensível, cautelosa, insegura e sem afeto. Coração de pedra era o nome que me deram, pois diziam o quanto eu era difícil. Mas a verdade é que eu só estava me protegendo e cuidando do meu coração para que ninguém o machucasse de novo. Afinal, decepções amorosas acabam nos machucando muito. O tempo passou e, quando eu percebi que era chegado o tempo e a hora de recomeçar, eu pedi forças e sabedoria para Deus. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento e tudo o que eu menos queria era me envolver com alguém novamente. Por vezes me peguei dizendo que o amor já não era mais para mim, que aquele negócio de namorar, noivar e casar na igreja, na presença de todos os familiares, já não era mais para mim. A garotinha de 15 anos que vivia em um conto de fadas, que achava que o amor era um mar de rosas, quando chegou nos seus 17 para 18 anos, percebeu que aquele amor dos filmes românticos perfeitos não existia. O que na verdade existiam eram amores que faziam dar certo. O tempo da espera me custou muitas coisas. Exigiu de mim uma responsabilidade que eu jamais imaginaria tê-la. Até que certa noite eu estava no meu pior dia. Então foi quando eu entrei para o meu quarto, fechei a porta e comecei a tentar conversar com Deus e falar tudo o que eu estava sentindo. Só que, no meio dessa tentativa, eu não conseguia falar uma só palavra a não ser chorar e chorar. Até que me lembrei o quanto eu gostava de escrever. Foi onde peguei um caderno e, nas páginas, comecei a escrever sobre a minha área sentimental. Contei tudo para Deus, tudo que eu estava sentindo. Foi praticamente uma carta para Deus. E em algumas dessas páginas eu coloquei características, qualidades de como eu queria que meu futuro namorado tivesse. Cheguei a pensar que eu estava pedindo demais. O meu processo de espera durou 5 anos e foram os 5 anos de mais altos e baixos da minha vida, pois eu preferia esperar no Senhor. Eu preferi esperar o homem que Deus tinha preparado para mim. Afinal, um pai nunca terá coisas ruins para suas filhas e eu não tinha dúvidas de que Deus tinha o melhor para mim. Quando terminei essa carta, me peguei duvidando da grandeza de Deus sobre a minha vida e me questionei. Até parece que Deus vai ler uma carta que eu estou escrevendo, pois, por um momento, eu esqueci de quem eu era filha. Eu esqueci que o meu Deus, Ele é grande e Ele se importa com as nossas orações. Fechando aquele caderno, joguei ele dentro de uma gaveta ao lado da minha cama, pois, na minha mente, o Senhor não havia visto as minhas lágrimas de pedido de socorro. Até que na empresa do meu pai, no interior da minha cidade chamada Petrolina, todas as sextas-feiras tinham vigílias e grandes coisas o Senhor estava fazendo naquele lugar. E na mesma semana em que eu havia feito a carta para Deus, falando sobre o meu futuro relacionamento, quando acabou essa vigília,
uma missionária e minha líder do conjunto dos jovens a qual faço parte, me chamou em um canto e disse que, quando eu estava orando, o Senhor me mostrava para ela. E ela disse que via um coração cheio de palavrinhas pequenas e a cada minuto aquele coração ia se fechando com tantas palavras que ele ia recebendo. E ela disse que ficou meio sem entender tudo aquilo e pediu para que Deus explicasse tudo aquilo, e foi quando Deus disse para ela que aquele coração que ele estava mostrando era o meu, e que aquelas palavras que iam fechando aquele coração era porque eu guardava muitas coisas para mim, que eu não contava para ninguém. E foi quando ela disse que, no mesmo momento, ela via um caderno e uma caneta, e Deus disse para ela falar para mim que ele tinha visto algo que eu tinha escrito em um caderno e que era para eu continuar a escrever, porque ele ia cumprir o desejo do meu coração se eu continuasse sendo fiel a ele e esperando o tempo dele, que ele iria me honrar. Antes de eu fazer parte desse meu novo ministério, eu fazia parte de uma certa denominação. E com o tempo, eu saí desse ministério e fui para outra igreja, que no caso é a que eu estou até hoje. Eu conhecia poucas pessoas e, para mim, tudo era novo. Chegando no primeiro dia de congresso, pedi para que Deus falasse comigo, só que ele não falou. No segundo dia, novamente, nada dele falar comigo. Até que no último dia de congresso pela manhã, Deus usou uma missionária que eu nunca havia visto e disse com essas palavras: Filha, eu vejo um jovem cheio de Deus vindo ao teu encontro. Esse jovem não é daqui, ele virá de longe. Mas quando ele chegar, eu, o Senhor, te mostrarei que é ele. Encerrando esse congresso, fui para casa feliz da vida, achando que seria fácil esperar por esse jovem, mas foi aí que eu me enganei. Esse processo de espera me moldou. O Senhor me preparou. Eu tive que renunciar minhas próprias vontades para viver a vontade de Deus na minha vida. Até que começaram a aparecer muitos jovens querendo orar comigo, querendo compromisso comigo, e minha oração era somente uma: Deus, me cobre com o teu sangue e me faz ter a certeza de que quando for a pessoa certa, o Senhor irá me mostrar. No meu processo de espera, comecei a orar por esse tal jovem, mesmo sem saber o nome, onde morava, como seria. Eu orava por ele e pela família dele. No meu coração, eu sempre tive uma certeza, que a pessoa que Deus iria me enviar não estaria na cidade a qual eu moro. Algo dentro de mim sempre soube, ou melhor dizendo, o Senhor me fez entender o que ele teria para mim e não se comparava ao que eu queria de fato. Os dias iam se passando e Deus sempre usava alguém para falar sobre esse jovem. E a única certeza que Deus me dava era que ele não era daqui. Na carta que eu havia escrito, eu disse para Deus que eu queria que ele fosse cantor ou pregador, que andasse de terno e gravata e Bíblia debaixo do braço, que amasse a obra de Deus o quanto eu amo, que fosse apaixonado por Jesus, que fosse romântico, carinhoso, bonito e ainda por cima cheiroso, entre outras qualidades. E minha oração daí em diante foi uma só: Senhor, não me deixe ficar enganada quando for ele, porque imagine só você passar anos orando por um jovem que você não sabe nem quem é, mas sabendo o Deus que eu servia, sabia que ele não ia me deixar na mão. Meu coração tinha uma certeza que eu iria sentir quando fosse, ou melhor dizendo, uma certeza ia tomar conta do meu coração e não teria espaço para dúvidas, pois Deus não é aquele que deixa dúvidas e incertezas no nosso coração.
Eu fui criada em congressos desde pequena, então eu sempre dizia para Deus que queria conhecer Ele em um congresso. Agora pense aí, a multidão de gente. Como eu ia conhecer esse menino? Mas Deus, Ele é terrível, Ele é lindo, Ele é soberano e sua grandeza é sem comparação. E então chegou o ano de mais um congresso na minha igreja, e esse era o congresso de juniores, que é um congresso para crianças. Então, não tinha chance alguma de eu conhecer o meu grande amor em um congresso de crianças, né? Pensava eu. Até que, chegando no dia desse congresso, eu estava me arrumando dentro do meu quarto e me bateu um nervosismo, uma ansiedade. E foi o dia que eu fui mais feia para a igreja. Eu não me empolguei com o meu look, nem com a maquiagem. Eu vivo no salto, odeio sapato e justamente nesse dia botei um sapato no pé. Pensa aí como eu estava linda. Quando eu cheguei na igreja, sentei na parte do eletrônico, qual eu fazia parte, fiquei de cabeça baixa mexendo no celular. E quando eu levanto o olhar, vejo aquele jovem entrando dentro da igreja de terno, gravata, Bíblia debaixo do braço, bonito, e eu disse: "Que jovem bonito!" Me bateu uma tremedeira nas pernas, comecei a suar frio, o coração acelerou e eu disse: "Deus, o que é isso? O que está acontecendo?" Pedi para pregarem água para mim, pois eu estava muito nervosa. Eu costumo dizer que foi amor à primeira vista, e logo eu que não acreditava nisso. O Lucas subiu no altar e foi orar, e eu só observando ele de onde eu estava. Quando foi dada a oportunidade para ele, o Lucas começou a contar o testemunho do pai dele. Eu olhei e disse: "Deus, é ele! Eu vou me casar com ele." Eu nem sabia como isso ia acontecer, mas tive a certeza de que ele era o jovem que Deus já havia falado comigo há muitos anos através de muitas pessoas. Eu não sabia se ele era comprometido, casado, solteiro ou o que fosse. Eu só sabia que era ele. Terminado o congresso, 98% das meninas foram tirar fotos com ele. E eu fiquei morrendo de ciúmes. Ciúmes de alguém que não era nada meu, por enquanto. Eu fiquei observando de longe e disse: "Deus, eu acho que eu me enganei. Ele não é o que eu pensei que fosse." Enfim, eu julguei o Lucas pela aparência. Mal sabia que ele era um jovem de Deus. Terminado o congresso, o meu pai, que é super amigo do meu pastor Jailson Crispino, o qual tenho um grande carinho por ele e sua família, sem contar que suas filhas, Thalita e Tafnis, foram cupidos sem nem saber, pois me passaram a ficha completa do Lucas em menos de 24 horas. O meu pastor veio até mim e disse: "Filha, chama ali o cantor que nós vamos sair para jantar." Quando eu olhei para trás e vi várias meninas tirando fotos com ele, eu disse comigo mesma: "Não vou chamar." E eu não fui. Simplesmente entrei dentro do meu carro e fomos sair para jantar com o cantor. E em nenhum momento trocamos nenhuma palavra, nem muito menos a paz do Senhor. Chegando no encerramento do congresso, eu entrei no Instagram. Eu havia mandado uma mensagem para ele. E então começamos a conversar. E foi quando ele disse: "Hoje estarei cantando na sede do seu pastor." E a sede era a igreja onde eu congregava. E ele me perguntou se eu fazia parte de lá. E eu disse que sim. Então o Lucas disse: "À noite a gente se vê então. Até mais tarde." Desligando o meu celular, entrei para o meu quarto, passei a tarde toda me arrumando, coloquei o meu melhor salto, vesti a minha melhor roupa, tomei um banho de perfume e fui. Chegando lá estava ele, a coisa mais linda do mundo. Meus pais começaram a perceber os olhares dele para mim e disseram: "O cantor não para de olhar para você." Eu estava com muita vergonha, pois até hoje eu tenho vergonha quando alguém começa a me encarar.
Só que ele fazia tudo isso disfarçadamente. Mas mulher percebe tudo, não é mesmo? E quando foi dada a oportunidade para ele cantar, o Lucas veio até a direção onde estávamos, pois estávamos sentados nas primeiras fileiras da igreja, e quando ele me olhou, ninguém nunca havia me olhado daquele jeito. E então eu simplesmente abaixei a cabeça e daí em diante a gente não parou mais de se falar. O Lucas morava na cidade de Remanso e voltou para sua cidade, mas o contato continuou entre a gente. Nós nos falávamos todos os dias. Ele sempre me acompanhando nos meus stories e assim fomos nos conhecendo, até que decidimos orar, pedindo a Deus uma confirmação, mesmo sabendo que tudo estava cooperando para o nosso bem. Pedimos a bênção do nosso pastor, da nossa família, e depois de 5 meses de namoro à distância sem contato físico, o Lucas veio para Petrolina para oficializarmos o nosso relacionamento, e daí em diante não nos desgrudamos mais. Passamos 1 ano e alguns meses namorando à distância, até que Deus nos disse que o tempo dele na cidade dele estava acabando e que ele viria para Petrolina, cidade essa que eu moro. O Lucas viveu sua vida inteira ao lado dos pais, apegado com a mãe. Seu pai, que hoje é seu empresário, toma conta da assessoria dele, faz parte do ministério do Lucas, zela pelo dom que Deus lhe deu. Mas ele preferiu obedecer à voz de Deus. Hoje moramos praticamente na mesma cidade. Nos vemos nos finais de semana. Acompanho ele em suas agendas e estamos vivendo tudo aquilo que Deus falou que iríamos viver. E a mensagem que eu quero deixar para vocês, jovens, que querem um relacionamento com propósito: espere no Senhor, decida obedecer à vontade de Deus, porque Deus só tem o melhor para vocês. Deixo para a meditação de vocês que estão vendo esse vídeo, que foi feito com muito carinho para vocês, que se encontra em Mateus 21, verso 22. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Tudo que pedi em oração, agora é tudo realização. O sol agora será visto de manhã por 2 pessoas em uma janela só. Literalmente não estarei só. Só você é a dona do meu coração, razão que causa minha emoção. A lógica do meu grande amor é você.